Olá, boa noite para vocês. Estamos chegando mais uma vez com o programa Luz e Vida, aqui no seu rádio e também na sua TV web, para todo o Brasil, aí pelo Facebook e também no www.topminas103.com.br. Uma boa noite para você que está chegando agora, você que está ligado conosco. Nosso muito obrigado pela audiência. Hoje nós vamos falar sobre a santificação. Programa esse aí, desde já, quero agradecer a você de todo o Brasil e também as pessoas que estão ligadas conosco, né? Pelo nosso site, trazendo grandes informações para você, né? Já estamos ao vivo, aí também pelo Facebook. Então, você que está acompanhando conosco, nosso muito obrigado. Já estamos chegando com você aí também no Facebook. Bem, o assunto de hoje, então, é santificação. E eu quero pedir a você que compartilhe o nosso vídeo, distribua aí, né, compartilhando, e também convidando as pessoas para estar conosco aqui no nosso programa. E também, mais do que nunca, você pode pedir às pessoas que se inscrevam no nosso canal também, né? Se inscrevendo no nosso canal, você estará nos ajudando a crescer mais e mais aí no nosso canal. Então, assim que você receber aí no YouTube as informações aí do YouTube, né? Lá no canal TV Top Minas, TV Top Minas Web, escreve assim lá no YouTube, você acha a nossa TV lá. Achou nossa TV? Entre no nosso canal e faça a sua inscrição para que você nos ajude a crescer mais e mais o nosso canal, tá bom? Então, santificação. Santificação, através de toda a Bíblia, nós encontramos a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo, né? Porque a Bíblia nos ensina sobre a santificação. Desde o início, lá de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre a santificação. E essa qualidade de ser separada do pecado, né, é uma característica fundamental para a santidade, porque nós vivemos aquela presença de Deus. Então a pessoa diz, você é santo? Não, vivemos em santidade, é diferente de ser santo, né? De quem tem sido desenvolvido como parte de um caráter de seus filhos, que nós somos filhos de Deus. Então Deus tem desenvolvido em nossas vidas a santidade, né? Às vezes a pessoa fica preocupada, nós estudando a teologia, fala muito sobre a santidade com Deus. Então você pode pegar aí todos os livros teológicos e você vai ter um entendimento melhor sobre o que é santidade, né? Depois de observar brevemente a importância da santificação, né, através de toda a Bíblia, consideramos a aplicação de um texto que é muito importante, que é pedido aí na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então você pode observar em toda a carta de Paulo aos Coríntios, onde é que fala sempre da santificação, né? O que o crente precisa fazer para se tornar santificado, né? Santificado é separado do pecado. Deus quer um povo santo, isso é sem dúvida nenhuma. Desde a criação, Deus quis que seu povo seja santo, né? Ele desejou uma comunhão especial com os homens na terra, que fosse capaz de andar com ele 24 horas por dia, sem nenhum erro, né? Mas a própria natureza de Deus estabelece limite para tal associação de ser santo. Vamos ver então, né? O seu caráter santo pode permitir ser contaminado pelo pecado ou pela corrupção. Isso é o homem. O homem está sujeito ao pecado, está sujeito à corrupção. Então, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele não pegou Deus de surpresa, porque Deus sabia que o homem
iria pecar, né? Os homens só podem estar na sua presença se ele estiver puro de coração. Isso não quer dizer que, mas eu não posso então viver neste mundo, porque este mundo jaz no maligno, então esse mundo é de pecado, esse mundo vive no pecado, então eis aí a consequência. Adão e Eva andavam lá no jardim e falavam com Deus todos os dias, né? Mas logo pecaram e perderam essa convivência com Deus, né? Perderam essa convivência espiritual com Deus e também essa convivência especial que eles tinham com Deus, que era falar com Deus. Toda hora que ele chegava no jardim, ele podia chamar por Deus, que Deus chegava e falava com eles. E foram expulsos lá do jardim do Éden por causa do pecado, né? E foram separados de Deus, o que foi da morte espiritual que Deus havia prometido como consequência do pecado, né? Como consequência do pecado, então Deus deu aí então a morte espiritual. O povo sem santidade não podia permanecer na presença de Deus, Santo Deus, claro que não. Então o povo que estava em pecado desde aquela época não podia estar na presença de Deus, assim como nos dias de hoje também. Deus não permite, né, que as pessoas que estão em pecado permaneçam na sua casa, no seu púlpito, no seu altar. Aquele que vive no pecado, Deus não aceita que eles ficam no seu tabernáculo, né? Vou cortar aqui um pouquinho aqui para mandar um abraço ao meu irmão Geraldo Lemes, lá em Rondônia, viu? Irmão Geraldo foi meu aluno de escola dominical também e está hoje lá em Rondônia. Um abraço para você, irmão Geraldo, e para toda a turma aí em Rondônia, viu? Eu acho que ele está em Rondônia mesmo, né? Eu estou aqui com ele no WhatsApp, né? Mas eu acho que é em Rondônia mesmo. Um abraço para você, tá? Depois que essa geração de pecadores morreram no mundo prejudicado, né, Deus escolheu os descendentes de Abraão para ser um povo santo. Ele se separou da má influência sanguínea dos senhores egípcios, né? E preparou uma terra onde poderia habitar livres da corrupção e dos povos idólatras. Ele até mesmo lhe deu uma lei especial que ressaltava a distinção entre o povo puro e o povo impuro. Deus explicou a necessidade da pureza deles quando lhes deu a lei. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós que vos consagrareis, aí sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu veja o vosso Deus, que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico 11, 44, 45. Quando nós falamos aí do Egito, prepare bem a sua atenção, o seu ouvido, para ouvir o que eu tenho para dizer para você dentro deste contexto. Há 7 dias atrás, nós recebemos a pior notícia, ou às vezes a melhor notícia, em que o povo lá de Israel, né, entrar em conflito com o pessoal do Hamas, lá na faixa de Gaza. Já morreram milhares de pessoas, tanto de Israel como também lá na faixa de Gaza. E, consequentemente, isso aí estão agora, vocês já estão percebendo, que eu vou estar falando aqui na segunda-feira sobre isso, em que o povo israelita já está voltando para Israel. No mundo inteiro, estão sendo convocados a voltar à sua terra prometida. A terra de Israel. Para lutar a favor de Israel. Então, está cumprindo mais uma profecia, gente. Está cumprindo mais uma profecia, viu?
Então, na segunda-feira, vocês não percam o programa de segunda-feira, que eu estarei trazendo aqui para vocês um estudo sobre a volta do povo do Egito, a volta, a saída do povo do Egito e voltando para Israel. Então, o povo israelita que está espalhado pelo mundo inteiro estarão voltando para Israel. E isso é bíblico, tá? Está se cumprindo. Então, para você entender aí que a Bíblia não mente, tá? Então, quando o Senhor Deus diz, eu sou santo, seja santo, que eu também, Senhor, sou santo, contudo, o povo de Deus havia selecionado especificamente e resgatado, não encontrou santo ali naquele lugar. Os israelitas repetidamente exibiram seu pecado aos olhos de Deus. Ele às vezes avisou que poderia entrar no meio da congregação pecaminosa e destruir todo o seu povo, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 5. E também em Números capítulo 16, versículo 44 e o 45. Por quê? Simplesmente porque não pode haver comunhão entre a santidade de Deus e a impureza do homem. O homem tem que ser purificado, ou então ele morrerá. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7. O homem tem que ser purificado, ou então ele morrerá. Deus ainda quer um povo santo e providenciou através de Cristo o meio de purificar os pecados para servirem. Os cristãos são o povo santo de Deus. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Aquele que se diz ser seguidores de Jesus deverão ser conduzidos como um povo santificado e purificado da impureza deste mundo. A santificação, ela é essencial para se ter comunhão com Deus. A igreja em Corinto estava rodeada de imoralidade e falsa religião, e os cristãos foram decididos a voltar às mais práticas do mundo. Paulo entendeu esta tentativa quando ele escreveu cartas de encorajamento, considerando seu ensinamento em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, 7 e também o versículo 1. Quantas pessoas aceitam Jesus como Salvador? Quando diz aqui, a igreja de Corinto estava rodeada de moralidade e falsas religiões, e também os cristãos foram decididos a voltar às mais práticas do mundo. Porque tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador, participam de todos os trabalhos que a igreja lhe oferece, participa da Santa Ceia, participa dos cultos, mas depois simplesmente ele deixa e vai para outra igreja que não prega o Evangelho de Cristo. Existem várias pessoas que fazem isso. Um dia desse, um internauta entrou em contato comigo, eu não o conheço. Ele até falou que a forma que eu estava explicando estava confundindo as pessoas. Porque tem pessoa que está numa igreja e pergunta para si mesmo, estou ou não na igreja certa? Então eu quero explicar para você, que me questionou sobre isso, que a igreja certa é aquela que prega a verdadeira e genuína palavra de Deus, que prega o que está na Bíblia. Essa é a verdadeira igreja. Quando aqui o apóstolo Paulo enviou carta aos coríntios, ele estava encorajando os coríntios a permanecer na santa doutrina. E aí teve muitos que desviaram da doutrina e voltaram a servir ao mundo, ou servir a deuses que não eram o Deus que nós servimos. Então Paulo encorajou, através de carta aos coríntios, para que eles ficassem na fé, permanecessem na fé. Então você pode dar uma estudada aí
viu? Não estamos confundindo a ninguém, estamos explicando o que a Bíblia diz. A verdadeira religião é aquela que prega a palavra de Deus. Porque quando a pessoa diz, mas Deus não tem religião, Cristo não tem religião. Foi dado sim o nome de religião, é para onde você pode se apegar na verdadeira palavra de Deus. Então, quando você diz, mas a minha religião não permite, não é a sua religião que não permite, é a Bíblia que não permite. Então, se você estiver seguindo a religião, você está errado. Se você estiver seguindo a religião, você está errado. Mas na frente eu devo trazer um estudo aqui sobre religiosidade. O que é religião e o que é ser cristão. Viu? Então, Paulo ensinou que o pecado não tem lugar na vida do cristão. Nos versículos 14 e 15 ele diz, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que a comunhão da luz ou com as trevas. Que harmonia tem entre Cristo e o maligno? Ou que união tem do crente com o incrédulo? Então ele está perguntando aí se há uma união. Encontre neste versículo uma lista de coisas que são totalmente opostas. Paulo não encorajou nenhum tipo de compromisso. Ele não nos diz que um pouco de mal pode coexistir com a justiça. Ele não quis colocar, você pode praticar um pecadinho pequenininho que você tem direito à salvação. Não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a salvação vem através de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em vez disso, mostra que não pode haver nenhuma tolerância do pecado na vida de um cristão. Nenhuma tolerância de pecado. Então não existe pecadinho, só existe pecado. Os cristãos pecam. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Mas temos que admitir esse tipo de erro e procurar o perdão de Deus para manter a comunhão com Ele. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9 e também o capítulo 2, versículo 1. Dando continuidade ao nosso estudo, nós pegamos aqui também que certas religiões e filosofias orientais ensinam que o bem tem que ser contrabalanceado pelo mal e que cada bem é manchado por alguma quantidade de mal. Essas ideias contradizem frontalmente o ensinamento da Bíblia. Bem e mal são distintos, são separados, são diferentes. Então, e não pode existir uma harmonia entre o bem e o mal. Não tem como. Há um pouquinho de mal ali, é bom. Às vezes as pessoas dizem até assim, né? Um pouquinho de sal na comida pode melhorar. Um pouquinho de sal. Se você salgar demais, ela vai perder toda o seu sabor, né? Então não existe esse negócio de harmonizar o bem com o mal, que é para se dar bem. Né? Não vou fazer isso. Contar uma mentirinha pequenininha, não faz mal a ninguém, faz. Porque não existe nenhum pecado pequeno. Todo pecado é pecado. Os discípulos de Cristo não podem comprometer-se com o erro do outro. Né? E essa santificação é baseada também em nossa relação com Deus. Paulo, contínuo nos versículos, ele diz, versículo 16 a 18, a dizer que a base para essa santificação é nossa relação com Deus. Se nós temos uma boa relação com Deus, nós praticamos o bem e temos harmonia com Ele. E nesses versículos ele usa uma linguagem das passagens do Velho Testamento para mostrar que Deus ainda deseja um povo santo, né? Que ligação há entre os santuários de Deus e seus ídolos? Ele fez essa pergunta também. Porque nós somos santuários de Deus.
vivo. E como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu os receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículos maravilhosos que tem esse texto básico, que é para a gente animar-se e dizer que nós somos filhos e filhas de Deus vivo. O desejo básico de Deus é que permanecer inalterado desde a fundação do mundo até a consumação dos tempos. Que o desejo de Deus em nossas vidas é que nós seremos santos até a volta de Cristo, aqui neste mundo tão difícil de viver. Ele quer ter comunhão íntima com o seu povo. Ele quer viver intimamente com o seu povo. Mas um Deus puro não pode ter amizade com o pecado. Por isso temos que viver em santidade. Portanto, temos que preparar e nos separar do mal e das impurezas. Mas, para que não vejamos isto como tal tarefa estressante de renúncia, precisamos lembrar da grande obrigação que está descrita, especialmente no versículo 18. O Deus Todo-Poderoso do Universo, nosso grande Criador e Redentor, quer ser nosso Pai. Os cristãos têm imenso privilégio de serem chamados filhos e filhas do próprio Deus. Mas para isso temos que viver em santidade. Mas viver em santidade num mundo tão difícil como esse, como que eu vou separar das pessoas? Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Sal da terra e luz do mundo, assim como Jesus nos ensinou. Que aproveitar para aproveitar essa abençoada amizade com Deus? O primeiro versículo do capítulo 7 oferece a conclusão prática desta passagem. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então está mais do que explicado que nós temos que nos separar e nos purificar de todo o mal. Por causa do grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus, temos que nos purificar de toda a impureza, não apenas 50%, 90% ou 99%, mas sim do pecado e das imundícies deste mundo. 100%. Por quê? Por causa do nosso respeito com Deus. Ele merece nosso serviço de santificação. Por isso, nós temos que buscar a cada dia nos purificar de todo o pecado. Temos que ser limpos desse tipo de impureza? Sim. Paulo menciona duas amplas categorias de pecado que deve ser expurgado, ou quer dizer, expulso de nossas vidas. Impureza da carne. Isto inclui todas as formas de imoralidade e mundanismo. Pecados sexuais, embriaguez, desonestidade e todas as outras características da carne que foram abandonadas. Pessoas que praticam essas coisas não terão permissão para entrar na eterna comunhão com Deus.
Gálatas 5, 19, 21 e 1 Coríntios 6, 11, 9 e 11 e Apocalipse 21, 8. Você pode dar uma lida lá e encontrar sobre isso, que não podemos estar em comunhão com Deus se praticarmos tais pecados. Impureza do espírito. Impurezas espirituais e religiosas têm que ser removidas das nossas vidas. Os cristãos em Corinto foram rodeados pela idolatria. E por isso Paulo usou esse exemplo específico. Estamos rodeados de uma variedade de doutrinas humanas e filosofias, prática de espiritismos, incentivos de santos e de imagem e etc. O verdadeiro cristão não pode continuar a participar de tais práticas, de tais impurezas. Temos que nos limpar de qualquer tipo desse mal. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. Adorando somente a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Nosso entusiasmo a Deus tem que ser de acordo com a sua verdade, praticando a verdade. Está lá em João, capítulo 4, 24. Sem nos santificar, não teremos comunhão com o Senhor que morreu por nós. Temos que santificar para entrar em comunhão com Deus. Ah, mas de que forma eu vou santificar? Você pode a cada dia abandonar uma prática que você vê que é errada. Você pode abandonando. Vai abandonando aos poucos. Você não abandona de um dia por outro. Ah, mas se a pessoa gosta de tomar uma bebida alcoólica, ele vai deixar de tomar bebida alcoólica. Ele gosta de fumar, ele vai deixar de fumar. Ele gosta de praticar outros delitos, ele vai deixar de praticar. No momento que ele se propôs a andar em comunhão com Deus. Se ele se propôs em estar em comunhão com Deus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, vai tirando essas práticas malignas da vida da pessoa. E quando falamos que o apóstolo Paulo, aqui repetimos o que o apóstolo Paulo disse, que estavam rodeados de coisas impuras, de incredulidade, de espiritismo, de idolatria. Quantas pessoas estão nesta situação hoje, neste mundo? Né? Vivendo em meio a tantas impurezas e ainda assim adorando a um Deus que não pode salvar. E para aplicar essa santificação em nossas vidas e no meio da sociedade, vivemos num mundo que tem sido manchado por milhares de anos pelo pecado. Estamos rodeados por violências, pornografia, desonestidade, falsas religiões. Deus não pretende que nos isolemos deste mundo. João capítulo 17, versículo 14 e 21. Mas que fujamos dos seus pecados. 1 Timóteo capítulo 6, 11. E brilhemos como luz no mundo de trevas. Mateus 5, 14 a 16. Nunca foi fácil viver como um povo santificado. Ninguém está dizendo que é fácil viver como santo. Mas devemos buscar cada dia a santificação. No mundo de corrupção e injustiça, mas é possível. Jesus provou isso durante a sua permanência aqui na terra. Uma vida de pureza, uma vida sem pecado. A nossa responsabilidade é de seguir os passos de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em seu lugar, deixando-vos exemplos para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. E com isso, nós entendemos que na palavra de Deus somos aventureiros, somos praticantes, somos conservados
na palavra de Deus, somos aprendizes e somos vitoriosos. Para sermos santos, temos que aproximar um pouco mais da santificação com Deus. Aproximar da comunhão com Deus. Porque se vivermos na prática do erro, não temos comunhão com Deus. Para termos comunhão com Deus, mas eu participo da ceia, eu participo da comunhão, eu estou na igreja todos os dias, mas faça uma faxina no seu pensamento, faz uma faxina no seu coração e viver em santidade. O mundo está aí, cheio de boas bandejas, cheio de coisas boas para se ver, para se praticar, para se viver. E não podemos separar deste mundo, não podemos sair deste mundo, vamos viver aonde? Nós temos que viver aqui até a nossa partida ou até a volta de Cristo. Mas devemos buscar ficar um pouco mais separado das coisas do mundo e viver mais para Deus. Então, esse é o nosso recado de hoje. Nosso recado que você e nós possamos cada dia buscar mais e mais a comunhão com Deus. A comunhão com o Espírito Santo e viver em paz com Deus e consigo mesmo. Não adianta, porque o homem vai viver séculos e séculos aqui nesta terra. E mesmo assim, do jeito que está caminhando a humanidade, daqui a um tempo, não haverá mais nenhum crédito das pessoas para com Deus. Porque muitos já disseram assim, desde que eu entendo por gente, estão dizendo que Jesus está voltando e até hoje não voltou. Mas Jesus está dando um tempo para você, dando um tempo para mim, dando tempo para a comunidade, dando tempo para essa humanidade consertar com ele. Porque tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada que precisa ser consertada. Né? E nós oremos a Deus, pedindo a Ele misericórdia deste povo que está lutando, que está sendo massacrado por essas guerras sem nenhum controle, para essas pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas estão morrendo inocentemente, sem saber por que estão morrendo e por que os governos estão brigando. Eu sempre falo aqui, essas guerras estúpidas pelos países que estão por aí. Mas tudo isso tem um sentido. Jesus está voltando. E com essas palavras, eu quero terminar este programa de hoje, agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui para falar da palavra de Deus. Nosso muito obrigado e até amanhã, até segunda. Hoje é sexta-feira, então segunda-feira estaremos de volta às 18h30 com mais um programa Luz e Vida. Deus abençoe você e toda a sua família.